Olá, eu sou a Débora Brauhart, eu sou coordenadora de implementação para parceiros na Resultados Digitais e estou aqui hoje, tenho o prazer de estar aqui hoje com Camilo Coutinho, fundador do canal Play de Prata. Seja bem-vindo, Camilo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na RD Summit mais um ano. E esse ano na plenária, fechando o segundo dia, uou, que emoção, muito bom. Muito sucesso, ontem foi incrível. Bom, o Camilo vai dar algumas dicas pra gente, falar um pouco sobre a produção de conteúdo em vídeos. E a primeira coisa que eu queria saber de você, Camilo, por que você acha que poucas empresas ainda investem em conteúdo de vídeo, né? Por que não é maior esse investimento? Eu acredito que o grande ponto é que muitas empresas ainda acham que esse conteúdo não vai trazer as vendas que elas precisam. Então elas deixam isso para um plano B. E que, a grosso modo, eu entendo isso. Porque se você faz um AdWords, um Facebook Ads, você tem um resultado mais rápido e mais curto. Quando você faz vídeos, você tem um resultado um pouco mais demorado, a médio e longo prazo, porque você vai cativar essa audiência, só que ao mesmo tempo esse resultado é muito mais contínuo. Tem clientes que fizeram vídeos com a gente em 2015 que ainda continuam vendendo com o mesmo vídeo. Ou seja, num primeiro momento você tem aí um investimento mais alto, porque com o vídeo você tem, não é só um anúncio que você tem que escrever e fazer o design, com o vídeo você tem que ter edição, luz, áudio, tudo que a gente está tendo aqui. E aí, só que isso se sustenta, né? O YouTube não te derruba igual uma campanha de Facebook Ads. Eu acho que nesse momento a gente precisa ter essa mudança, da pessoa entender que o vídeo nada mais é do que as pessoas realmente sendo o seu vendedor perpétuo. Se eu estou aqui, os meus vídeos estão vendendo a minha empresa, estão vendendo a Double Play, estão vendendo o meu canal a qualquer hora do dia ou da noite. E é isso que eles precisam entender, os vídeos são vendedores perpétuos. E, bom, eles são vendedores perpétuos, mas me explica então como que a gente pode fazer para utilizar esse conteúdo de vídeo, né? Atrelando as mídias que ainda não são tão perpétuas, mas que estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo, Facebook, YouTube, Instagram, como que a gente integra tudo isso? O mais importante é lembrar que cada mídia tem o seu modelo, né? Então eu nunca vou poder passar de 1 minuto do Instagram, o Facebook tem um modelo que as pessoas gostam de fazer, de trabalhar, então, principalmente de consumir esse conteúdo. Então a minha dica, o que eu recomendo que a gente faz lá na Double Play, é justamente ter formatos para cada tipo de plataforma. A linguagem é diferente, a edição é diferente, cada plataforma tem que ter a sua edição. Então quando a gente faz um Stories ou um vídeo vertical, é muito mais dinâmico, é uma linguagem muito mais prática. Quando a gente faz uma linguagem para o Facebook, é muito mais uma conversa, porque a pessoa está lá na rolagem, né, com o dedão lá no Ghost Scroll, e aí opa, eu preciso chamar a atenção do cara nos primeiros 3 segundos. E ao mesmo tempo no YouTube eu preciso realmente ter o conteúdo que ele vai consumir, que ele vai fazer uma série de coisas. Então o mais importante para quem está querendo consumir esse tipo de conteúdo, construir isso, começar a fazer vídeo, é pensar aonde eu estou, para quem eu falo e qual a solução que eu vou levar para esse meu cliente. Juntando tudo isso, com certeza o teu vídeo vai ter sucesso. Muito bom. Bom, outra dúvida que a gente tem é o seguinte. A gente já escuta que vídeos são uma tendência, que agora o conteúdo vai ser em vídeo, né? E tem todo esse papo rolando. Exatamente. Na tua opinião, o vídeo é uma tendência ou ele já é uma estratégia consolidada? Não, o vídeo, quem não está fazendo vídeo já está para trás. O ano do vídeo, todo ano eu escuto isso. E é muito engraçado, porque tipo, todo mundo fala que é o ano do vídeo, mas pouca gente põe a mão na massa. As pessoas ficam, é o ano do vídeo. Parece que elas ficam esperando que vai entrar uma equipe de TV pela porta. Oi, é o ano do vídeo, vamos fazer vídeo? Não. Tipo, cara, no way, não é essa maneira, não vai ser assim, né? Tipo, então, as pessoas têm que entender, é o ano do vídeo, vou fazer acontecer em vídeo. Mas ninguém no meu mercado faz. Ótimo, você vai sair na frente, você vai estar na frente das pessoas, fazer muito mais coisas. Então, é importante entender que é o ano do vídeo, que é o ano de seja lá o que for, mas que é o ano de você implementar. Enquanto é o ano que todo mundo está fazendo, grande coisa. Precisa ser o ano que você implemente, que você comece. E assim por diante. Aí você pode me perguntar, então, mas aqui, se não é o ano do vídeo, é o ano do quê, né? Cara, principalmente a questão de lives. Eu acho que é muito mais o ano das lives, agora 2017 acabando, 2018 entrando em realidade virtual, 360 e tudo mais, que a gente ainda está engatinhando, né? Então acho que é exatamente esse passo a passo, né? Acho que a gente vai chegar. Eu falo muito em palestra que é mais ou menos como se fosse a evolução dos celulares, né?
A gente começou com o Bip, depois o StarTAC que abria, depois o tijolão Nokia, e aí eu acho que a gente está no tijolão Nokia ainda. Falta um pouco para ir para os smartphones, para chegar a ser um iPhone. Então, acho que a gente tem um bom caminho para percorrer. E se você tem uma empresa aí e está pensando nisso, esse é o momento de entrar. É o momento de já ter coisas para realmente, daqui a 2, 3 anos, estar bem posicionado. Né? Então, para 2018, o que vai ser assim, um resultado de curto prazo, se eu quiser, são as lives mesmo. É ali que eu tenho que investir. Sim, são as lives, porque muito mais do que os vídeos as pessoas já entendem. Né? Em média, as pessoas passam aí mais de 30 horas por semana consumindo vídeo só no YouTube. Né? O Snapchat é responsável por 1/3 de todos os vídeos consumidos na vertical. Então você tem um monte de conteúdo. Então se eu falar que vídeo é tendência, eu vou estar ignorando muita coisa. Por que as lives são tendência? Porque depois de ver todo esse vídeo eu quero interagir com você. Eu quero escutar você falando pra mim: oi Camilo, que legal que você fez isso. E aí, com as lives eu consigo falar com você. Seja através de um superchat, de uma Twitch, de qualquer outra plataforma que eu possa te mandar uma pergunta ou te mandar um pagamento para você responder minha pergunta. Então, tudo isso vem fomentando cada vez mais e mais e mais para gerar o engajamento. Gerou engajamento, você conquista o público. Conquistou o público, você fez venda, você ganha dinheiro, você vai para Disney. É isso. E isso que você falou é bacana, porque assim, no primeiro ponto a gente precisa fazer um conteúdo mais perpétuo e para isso eu preciso de uma produção. E isso exige um investimento um pouco maior. Mas para as lives é fácil, né? É barato colocar em prática rapidamente. Sim, eu gosto muito, lá fora se fala muito sobre Lean Production, que é a produção enxuta. Isso vai vir muito forte ano que vem aqui pro Brasil. Aposto muito nisso. E sobre lives, eu tive o prazer de conhecer e ficar amigo da Luria Petrucci, que ela é a maior autoridade de lives, é uma mulher incrível, e ela fala que existem 4 etapas para live. A primeira etapa é a mais fácil, é você pegar seu celular e fazer, e você não precisa de nada, é só o seu celular. A segunda etapa é quando você começa a construir acessórios em volta da live. Então você já tem um tripé, já tem uma luzinha no celular, já tem um microfone. A terceira etapa é quando você começa a fazer do seu computador. Então você já tem uma base, já tem uma conexão Wi-Fi. E a quarta etapa é isso que a gente está fazendo aqui. É um estúdio, ter coisas. Então, independente de onde você estiver, uma dessas etapas que a Lúria falou, você vai estar. Então é extremamente importante que você faça. Né? Não dá para fazer assim, vídeo é legal, amanhã eu começo. Não! Uma coisa que eu falei para as pessoas aqui, se você gostou da minha palestra, faz uma live de 1 minuto, de 2 minutos, falando para as pessoas. Isso vai te ajudar no engajamento, elas vão ver que você está aí, vão começar a te seguir, e aí você pode falar do seu produto, do seu serviço, o que for melhor para você. É hora de acabar com a desculpinha, então. Exatamente, acabar com a desculpa. Legal. Bom, e aí, por último, aqui na minha última dúvida é a seguinte: a gente tem muitos plays gigantes aí dentro do YouTube, muita gente fazendo sucesso e a gente está vendo o YouTube como uma forma de produção de conteúdo. Como que eu faço para me destacar em meio a tantos canais, tanta informação, tanto conteúdo? Sim, a palavra é fácil, é nicho. É nicho. Você não tem que ter medo dos grandes. Né? Eu trabalho com diversos tipos de canais, diversos tamanhos. O meu próprio canal é um canal que tem 20 mil inscritos quase. E para mim não interfere nada. Eu estou no maior evento da América Latina palestrando, encerrando o dia na maior sala, 8 mil pessoas. E fala, uou, quem é esse cara, né? Aí, se a pessoa só busca no YouTube, vai ver 20 mil pessoas. Mas são 20 mil pessoas que produzem uns 400 comentários por vídeo. Extremamente nichado. Então você não tem que se preocupar com o número de visualizações, o número de pessoas, e sim a qualidade das pessoas que te seguem. Porque isso é a mesma coisa que você ter uma loja e passar 1 milhão de pessoas na frente da loja. Só que ninguém comprou. Aí não faz sentido. No final do mês, teu chefe não vai conseguir pagar o teu salário e você vai ficar desempregado. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, que você realmente saiba que fazer esse conteúdo para o nicho, resolvendo o problema que a sua audiência tem, é muito mais importante do que você criar conteúdo a rodo, assim, só para ter visualizações. Isso não funciona. A gente tem um cliente que se tornou aluno e tudo mais, que ele é um fotógrafo de cães. Olha o nicho, ele é fotografia pet para cachorro. Se você tem um gato, se ferrou. Você tem que ter um cachorro. Então é exatamente isso. Tem uma menina que eu amo de paixão, que é a Paloma Cipriano, que ela tem um canal que ela ensina como reformar sua casa. Então tudo aquilo que falava, vou fazer um serviço de pedreiro, então não sei o quê, ela tem. Eu assisto, porque eu gosto, porque eu me conecto com ela.
porque eu quero fazer reparos na minha casa, porque eu gosto do jeito que ela fala. E foi maravilhoso. Ontem ela postou um vídeo sobre como trocar a fechadura da casa. E aí você fala assim, uou, uma menina falando isso. Então é muito importante que quem queira fazer, estude bem o nicho. Se você for falar para todo mundo, você vai falar com todo mundo. Mas se você falar no nicho, você vai falar com o coração da pessoa. E é isso que vai ser o fator de decisão de compra para ela. Se conectar com você e entender que a sua solução é o que vai resolver o problema dela. É isso. Foque nos nichos. É uma questão que não é só falar para todo mundo, né? É ser ouvido por quem você precisa. Então acho que também tem um pouquinho disso, né? Em São Paulo tem, por exemplo, a Praça da Sé, que é tem muita gente, eu falo isso, eu falo assim, como que você quer que seja o seu vídeo? Um canhão na Praça da Sé ou um sniper na Avenida Paulista? Um canhão você atinge um monte de gente, não necessariamente quem você quer. Um sniper você pega exatamente aquele cara. Seja um sniper com o seu vídeo. Genial. Camilo, muitíssimo obrigado pela sua participação obrigado aqui. eu. Uma honra pra gente estar com você. Sua apresentação ontem foi sensacional. Parabéns. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui no RD. Quero agradecer todo mundo, toda a equipe que me deu um baita suporte, a confiança de fechar um dia de evento desse, com tudo isso de gente. E eu quero deixar um recado para você que não veio esse ano, que está sempre ensaiando, fica vendo por aí. Vem ano que vem, que realmente vai ser um conteúdo transformador, um conteúdo que vai fazer você ir para frente. Isso é muito bacana. Seja nas palestras, seja no networking aqui, na feira de negócios. Realmente a RD está de parabéns. Muito obrigado por essa entrevista, fico muito feliz. E é isso aí. Let's grow!